Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises do Brasileirão, beleza? Na rodada passada aí, o nosso bilhetinho depois de bater 3 vezes seguidas não veio. O América Mineiro fez a boa no handicap asiático, ganhou o jogo do Avaí, porém ficou faltando um golzinho no jogo entre Goiás e Cuiabá para trazer o nosso green aí, beleza? Bora aí então para as análises dessa segunda rodada do segundo turno. Primeiro jogo que a gente tem aqui é no sábado, confronto entre Juventude e América Mineiro, mercado pagando 2,25 para o Ju e 13,50 para o América. A gente tem aqui os confrontos entre as equipes aí nos últimos 3 anos, certo? O Ju vem muito mal nos últimos 10 jogos aí, conseguiu apenas uma vitória contra o Ceará. O América, por sua vez, aí nos últimos 10 jogos venceu 4 e perdeu 6. A gente tem o Ju aqui na última colocação com 16 pontos e o América Mineiro na 13ª posição com 24. Jogo difícil aqui, bem encrespado, tá? Não vou fazer nada nesse jogo, até porque eu vou estar lá, mas jogo bem difícil, o Ju vem jogando muito mal, mas é difícil ganhar do Ju em casa, mas ao mesmo tempo o Ju pode jogar muito mal. Difícil esse jogo aqui, vou me manter de fora, beleza? Seguindo temos Botafogo e Ceará, mercado aí pagando 2,20 pro Botafogo e 13,50 pro Ceará. Olhem essa sequência do Botafogo, 3 vitórias e 7 derrotas nos últimos 10 jogos, certo? O Ceará vinha bem aqui, mas engatou 3 derrotas aí nos últimos 3 jogos. Temos aqui o Botafogo na 12ª colocação com 24 e o Ceará na 14ª com 24 também. Importante lembrar para esse jogo aqui que o Ceará tem esse confronto pela Sul-Americana no meio da semana contra o São Paulo, onde ele precisa reverter o placar, tendo em vista que ele perdeu o primeiro jogo por 1-0. Então ficar de olho aqui, ver se o Ceará não vem com reservas, tá? Jogo difícil aqui também, temos uma rodada difícil. Botafogo não vem fazendo boas apresentações e também não me dá segurança para entrar a favor dele, mesmo o Ceará vindo com reservas. Então, de olho aqui. Aqui temos Avaí e Corinthians, mercado pagando 13,20 para o Avaí e 2,40 para o Corinthians. O Avaí aí vem mal no campeonato, 3 derrotas seguidas, apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O Corinthians tem 4 vitórias nos últimos 10 jogos, mas se encontra muito bem no campeonato. Temos o Corinthians vice-líder com 38 pontos e o Avaí na primeira posição fora da zona de rebaixamento, na 16ª, com 21 pontos, certo? Notem que o Corinthians tem esse confronto com o Flamengo aqui pela Libertadores, porém, eu acredito que o Corinthians deve vir com o time titular para esse jogo aqui contra o Avaí, porque o próprio técnico Vitor Pereira deu diversas entrevistas falando, deixando claro que não acredita que o Corinthians possa reverter esse placar contra o Flamengo e acredito que ele vai dar total atenção para o brasileiro, onde a equipe está bem, apenas 4 pontos do Palmeiras, certo? O Corinthians aí o terceiro melhor visitante e o Avaí faz apenas a 11ª melhor campanha jogando em casa. Então, fica de olho nesse jogo aqui. Um jogo difícil também, mas se o Corinthians jogar um bom futebol, o que não vem apresentando regularmente, dá sim para pegar uma entrada aqui a favor do Corinthians. Depois temos Atlético Goianiense e Bragantino, mercado aí bem parelho, pagando 2,80 o Atlético Goianiense e 2,60 para o Bragantino, beleza? O Atlético Goianiense aí tem 4 vitórias nos últimos 10 jogos, o Bragantino aí tem 2, 4, 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Situação do Atlético Goianiense bem complicada, é o penúltimo colocado com 17 pontos e o Bragantino é o 8º colocado com 30, busca a vitória aí para se reaproximar do G4, certo? Para esse jogo aqui, jogo para gols, tá? O Atlético Goianiense, apesar de estar lá embaixo, vem fazendo bons jogos, ganhou do Nacional pela Sul-Americana com uma equipe mista, então também eleva aí a moral da equipe. O Bragantino vem jogando bem também, e vai se expor porque quer essa vitória. A equipe joga sim, joga pra frente, então bom jogo para gols aqui entre Atlético Goianiense e Bragantino. Próximo jogo que a gente tem aqui teria tudo para ser o melhor jogo da rodada, porém as duas equipes, tanto São Paulo quanto Flamengo, têm jogos
de competições sul-americanas no meio da semana, tá? O São Paulo aqui, uma sequência boa aí, os últimos 10 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. O Flamengo vem numa sequência espetacular, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Beleza? Aqui, ó, que eu comentei, o São Paulo pega o Ceará no meio da semana pela Sul-Americana, venceu o primeiro jogo por 1-0, e o Flamengo pega o Corinthians no meio da semana, venceu o primeiro jogo por 2-0. O Flamengo já numa situação mais segura aqui. Acredito que o Flamengo venha com boa parte dos seus titulares para esse jogo aqui, vai fazer um confronto bem difícil para o São Paulo. O Flamengo quinto colocado com 33 pontos e o São Paulo décimo colocado apenas com 26, certo? O São Paulo precisa dessa vitória aí para se reaproximar um pouco mais ali do pelotão de cima e o Flamengo precisa dessa vitória aí para continuar sonhando com um possível título, tá? Aqui mesmo se o São Paulo vier com uma equipe mista, ainda acredito num jogo para gols. Depois temos Palmeiras e Cuiabá aí, confronto entre os alviverdes, mercado pagando 1,33 a vitória do líder Palmeiras e 8,50 a vitória do Goiás. Vejamos aqui que nos últimos 10 jogos, Palmeiras empatou 2, perdeu 1 e ganhou 7. E o Goiás aí venceu apenas 3 jogos. Dos últimos 10 vem numa sequência ruim o Goiás. Palmeiras líder, 42 pontos. O Goiás 11º com 25. Bela campanha do Goiás aí na luta contra o rebaixamento. Palmeiras tem esse confronto contra o Atlético Mineiro aqui pela Libertadores, certo? No meio da semana. Porém, para uma equipe que quer ser campeã brasileira, o Palmeiras não pode desperdiçar pontos em casa. Já fez isso no primeiro turno e acredito que não vá dar esse mole no segundo turno aqui. Então, vejo com bons olhos essa vitória do Palmeiras, mas naquelas circunstâncias, o Palmeiras em cima e pelo menos a 1,50 aqui, tá? Vocês sabem que eu não costumo pegar odds ao vivo abaixo de 1,50, tá? Coloco essas odds menores nessas duplas que eu deixo para vocês aqui no YouTube. Seguindo, temos Fluminense e Cuiabá, o mercado dando favoritismo pro Flu aí, 1,45 a vitória do Flu. Fluminense aí jogando muito bem, o melhor futebol do campeonato para mim, apesar de não ser o líder. A sequência mostra os últimos 10 jogos tem 8 vitórias e 2 empates. Uma equipe muito over o Fluminense. O Cuiabá, por sua vez, aí tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, está lá embaixo. Fluminense, terceiro colocado com 35 pontos e o Cuiabá, 17º com 20, beleza? Aqui também um jogo para gols e também buscar aqui alguma coisa a favor do Fluminense, numas cotações melhores aí, se o Flu continuar apresentando o que vem apresentando nesse brasileiro aí com o Diniz. Depois temos o confronto do desesperado Fortaleza contra o Inter, mercado pagando 2,25 para Fortaleza e 13,50 para o Inter. Fortaleza aí dos últimos 10 jogos venceu apenas 2, o Inter aí venceu 4 jogos dos últimos 10. Fortaleza tá lá embaixo na 18ª colocação com 18 pontos. E o Inter tá na sexta colocação com 33, beleza? Fortaleza aí o pior mandante da competição. O Inter, por sua vez, faz a sexta melhor campanha fora de casa. Aqui também um jogo muito complicado, não vejo nada de valor em pré-live aqui. Buscar gols para esse jogo aqui, porque como eu disse, o Fortaleza tá desesperado. E começar o segundo tempo ali precisando de gols, a equipe vai se abrir e vai dar espaços pro Inter jogar também. Beleza? Como eu comentei já desde o início do vídeo para vocês, rodada muito difícil, jogos muito parelhos e também aquela questão dos jogos sul-americanos que tem a Copa Libertadores, a Sul-Americana, então muitas equipes aí envolvidas em outras competições. Temos aqui seguindo o último jogo do domingo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, mercado pagando 1,53 para o Atlético Mineiro. Já digo que para mim essa odd tá muito, mas muito mentirosa, tá? Por quê? A gente tem aqui o Atlético venceu os últimos 2, 4, 6 confrontos contra o Atlético Paranaense, porém, o Atlético vem numa sequência ruim, venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos. O Atlético Paranaense vem jogando bem, perdeu 2 dos últimos 10 jogos, tendo ganho 4, certo? E o que acontece? O Atlético Mineiro tem o jogo da volta da Libertadores contra o Palmeiras lá em São Paulo, certo? O primeiro jogo deu 2-2, então qualquer empate lá vai para os pênaltis. Então a gente não sabe qual time do Atlético vem a campo aqui.
O Atlético Paranaense também tem jogo da Libertadores no meio da semana que vem, fora de casa. Mesmo cenário, empatou o primeiro jogo em casa, só que aqui sem gols. Beleza? Então, provavelmente duas equipes mistas aqui. Então, para mim, não tem tanto valor essa odd do Atlético aqui, tendo duas equipes mistas, tá? Do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense, quarto colocado com 34, e o Atlético Mineiro, sétimo colocado com 32. Então, vejo um jogo muito mais parelho do que o mercado tá botando aqui. E chegamos ao último jogo, certo? Dessa rodada. Coritiba e Santos na segunda-feira, mercado pagando 2,25 a vitória do Coxa e 13,50 a vitória do Santos. O Coxa aí que vem mal, 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 7 derrotas e um empate. O Santos apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, mas venceu apenas 3. Temos aqui o Santos na 9ª colocação com 27 pontos e o Coritiba na 15ª com 22. Coritiba aí que faz uma boa campanha dentro de casa, tem a 5ª melhor campanha jogando dentro dos seus domínios, e o Santos tem a 15ª melhor campanha jogando fora. Aqui também vejo um jogo para gols, beleza? Então, essas eram as minhas análises para essa segunda rodada, beleza? Como sempre, vou deixar o bilhete para vocês. A gente tem uma dupla aqui, essa vitória do Palmeiras com o over 1,5 no jogo entre São Paulo e Flamengo, beleza? Odds aí 1,73, certo? Quem gostou já se inscreve no canal, já deixa o seu like e compartilha com os amigos aí que ajuda muito a gente, beleza? Valeu aí e até a próxima.